E aí, galerinha, tudo bom? Então, eu queria falar um pouquinho sobre as nossas limitações, né? Você já viu aquela pessoa que a gente... Tem até um desenho que a minha mãe costumava assistir, eu não vou lembrar o nome do desenho porque é muito antigo, mas que fala assim, ó vida, ó céu, ó azar, né? O que acontece? Já viu aquelas pessoas que vivem exatamente assim? Sempre falando, lamentando, sempre falando das suas dores, sempre falando dos seus sofrimentos e acabam vivendo essas dores como rotina de vida para sempre, como desculpa para tudo na vida? Então, a gente vai falar um pouquinho lá em 2 Reis 4, 8 a 32, que conta uma história que me lembra muito, muito, muito uma frase que diz assim: não faça propaganda da sua dor, ok? Essa história é de uma sunamita. Essa mulher, aqui que acontece? Ela vivia muito bem com seu marido, era uma mulher muito rica, né? A sua família tinha posses, né? Seu esposo tinha posses, e ela vivia muito bem. Só que ela não tinha filhos. Muitos e muitos anos atrás, né? Quem dá uma estudada na Bíblia, até na história, as mulheres que não tinham filhos eram consideradas amaldiçoadas, né? Era uma coisa muito ruim você não poder ter filhos. A palavra de Deus diz que o fruto do ventre é o seu galardão. Então, se você não pode dar filhos ao seu esposo, se você não tem esse, né, se sua madre não se abre, então era como se as mulheres não possuíssem herança nenhuma. Então, elas eram amaldiçoadas. E aí o que acontece? Você não vê em nenhum versículo bíblico nada ela fazendo qualquer tipo de questionamento ou reclamando a respeito do fato dela não poder ter filhos. Mas ela vê o profeta Eliseu passar sempre pelas terras dela. E ela sempre, né, ela e o esposo dela sempre dão para o profeta Eliseu o que comer, sempre estão ali ajudando. E aí um dia ela chamou o marido dela e falou assim, bem, vamos lá, né, nas minhas palavras, né, tipo, bem, vamos lá, vamos fazer um quartinho para o profeta, ele é um homem de Deus, para que ele possa, quando vir descansar, ter o cantinho dele e depois ele partir no projeto dele. O que você acha? E aí o marido concordou, eles fizeram um quartinho e tal, e toda vez que o profeta Eliseu passava por ali, ele pousava na casa, nesse quartinho feito pelo casal. E nunca essa mulher chegou e falou assim, olha Eliseu, eu tô fazendo isso porque eu quero ter um filho, porque eu sou amaldiçoada, porque minha vida não tem graça, o Senhor não olhou para mim, não. Muito pelo contrário, ela fez isso porque ela viu em Eliseu um profeta de Deus e ela achou importante tá abençoando ele, uma vez que ela tinha posses para isso. E aí, com o passar do tempo, Eliseu resolveu, eu acredito que Deus tocou no coração dele, né? Sabendo da história, sabendo que ela não tinha filhos, não porque ela contou alguma coisa, mas porque ela não tinha filhos. E aí Eliseu disse que Deus daria, né? Iria abrir a madre dela e ela teria um filho. E ela e o esposo dela acabaram que tiveram um filho. Os anos passaram e essa criança estava lá um belo dia com o pai no campo, né, aprendendo já os ofícios e de repente ele sentiu uma grande dor de cabeça e faleceu. Eu imagino o desespero dessa mãe, né? E ela saiu cavalgando
desesperada em direção ao monte onde o profeta Eliseu ficava para orar. E quando ela estava chegando próximo, Eliseu avistou de longe e disse assim, ó, Gési, lá vem a sunamita, deve ter acontecido alguma coisa. Vai ao encontro dela e pergunta se aconteceu alguma coisa. E aí ele vai ao encontro dela, tá tudo bem? Ela diz assim, tudo me vai bem. Numa tranquilidade imensa, como se nada tivesse acontecido. Ela diz, tudo me vai bem. Então ela não fala com quem não pode fazer nada por ela não conta a dor dela por quem não pode fazer nada por ela não se expõe para essa pessoa. Ela simplesmente diz, tudo me vai bem. E aí quando ela chega perto do profeta e ele pergunta para ela assim, o que aconteceu? Ela diz, olha, eu não te pedi nada, né? Eu não pedi para ter um filho, eu não pedi nada. Mas o filho que tu me deste, ele faleceu. Então Eliseu vai, e ela nem fala para ele assim, vai lá e revive ele. Não, ela diz, só fala para ele, eu não pedi nada para você e agora essa criança está morta. E aí ele vai em direção, né, à criança e ele ora, e aí a história é um pouco mais longa, e essa criança volta à vida. Mas a frase importante da história é exatamente a frase da sunamita, quando ela diz assim, tudo me vai bem. Tudo me vai bem, eu não tem nada que eu quero compartilhar. Eu não quero posicionar nenhuma coisa ruim sobre a minha vida, sobre o meu passado. Tudo me vai bem, né? Outro exemplo disso é José, né? José ele é vendido pelos seus próprios irmãos, né? É aprisionado injustamente, é esquecido na cadeia por quem ele revela um sonho, depois é chamado pelo faraó e transformado governador do Egito. Eu acredito que José teve muitos momentos de tristeza na vida dele, muitos momentos de dor, de raiva, de frustração, mas você não vê José questionando Deus ou expondo os problemas dele para as outras pessoas. Não, muito pelo contrário, você vê José trabalhando na obra, né, que colocasse ele onde a mão dele tocava, prosperava, e ele sempre trabalhando para o Senhor, né? Em tudo que ele fazia como se estivesse fazendo para Deus. Então, sem reclamar, sem questionar e sem expor a vida dele. Ele não chamou lá o carcereiro e disse assim, olha, meus irmãos me venderam de maneira assim, 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 vai lá e prende, eu quero fazer. Não, ele se colocou como servo do Senhor. Disse, eu tô aqui, fui vendido, né? E se Deus quer que eu esteja aqui nessa cadeia para organizar, eu vou organizar. Se ele não, ele podia ter se deitado com a esposa do... Eu esqueci o nome dele agora, mas eu vou lembrar. Ele podia ter se deitado com ela quando ela o tentou e ele disse, não estou aqui para isso. E de repente obter até vantagens com isso, mas ele perderia o que era mais importante. Fazer questionamento, minha família fez isso comigo e tal, e que eu quero justiça. Não, ele fez o que era certo, né, reto aos olhos do Senhor. Em nenhum momento você vê José questionando, né, ou parando a obra pelo que aconteceu. Você não vê isso. Coragem, ele teve muita coragem. Ele, a sunamita, né? Coragem não é a ausência do medo. Não é. A gente pode estar cheio de medo e esse medo nos levar a ter coragem, a ultrapassar os limites. Então, coragem não é a ausência do medo, e sim o poder de superar o medo, de ultrapassar os meus limites. Jesus no Getsemane é o maior exemplo de coragem. Ele está lá suando sangue e ele fala,
Senhor, passa de mim esse cálice, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. E no outro dia, né? No mesmo dia, na madrugada, ele é entregue às autoridades, aonde ele apanha, ele é açoitado, ele é massacrado, coloca-se uma coroa de espinhos, ele é criticado, ele carrega uma cruz e vai até a morte, e lá ele olha para a multidão e diz: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem, eles são ignorantes, perdoa essa multidão. Então Jesus é o maior exemplo, além do maior exemplo de amor, de servidão, né? E Jesus é o maior exemplo de coragem, né? Ele com certeza naquele momento, naquela batalha espiritual, Jesus deve ter tido medo. Medo não medo de medinho, ai meu Deus, eu estou com medo de... Não, eu acredito que ele deve ter tido medo de se afastar da presença do Senhor, porque ele carregaria o meu pecado, o seu pecado, da dor, porque ele foi açoitado, julgado, medo de desistir no meio do caminho, chegar e falar assim: ó, quer saber? Derrama aqui, sabe, teu poder. Olha, na hora que ele grita, Eloi, Eloi, lama sabachthani, eu acho que ele fala assim: Deus meu, por que me desamparaste? E aí a terra se abre, tudo escurece, tipo assim, Deus falando pra ele assim: cara, eu tô aqui. Se você disser, eu não vou morrer por essa humanidade, eu vou aí e te resgato, não tem esse negócio não. E aí Jesus fala: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Então é assim, é aquele momento de dor, de frustração, de agonia, de distanciamento de Deus, de medo, de temor. E ele olha e fala assim: eles não têm essa capacidade de passar por isso. Não, eu vou passar, né? Porque eu tenho coragem. Então, coragem não é a ausência do medo. Lá, 2 Coríntios 7:10 fala assim, que a tristeza, resumindo, né? Fala que a tristeza segundo o mundo que produz morte. A tristeza é segundo o mundo que produz morte. Então, assim, é uma culpa que mata, uma dor que é fatal, um remorso que é mortal, né? E aí fica aquela pergunta assim, tá, e o que Deus faz quando eu fracasso? Quando eu não tenho, quando eu erro, quando dá errado, velho, cometi um erro, não dá pra voltar atrás. Não dá pra voltar atrás. E aí? O que Deus faz? Por incrível que pareça, Ele te estende a mão. É isso que Ele faz, Ele te estende a mão. Ele transforma esse medo em fé. Lá em Provérbios 9:10 fala assim: o temor ao Senhor é o início da sabedoria. O temor ao Senhor, o respeito, é o início da sabedoria. Coragem não é a ausência do medo. Então, o que Deus faz? Ele estende a mão. E é isso que eu queria falar com vocês. Beijo.